Amém. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 17, o texto diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, os que morreram crendo em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Eu quero que você preste atenção nesse final aqui. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens, de todos os seres humanos, os mais dignos de pena. Amém. Esse é o texto para a gente aqui essa noite. Eu não sei se alguém aqui já perdeu algum querido de uma forma abrupta, de uma forma inesperada. Perder qualquer pessoa, um parente, um amigo querido, já é muito ruim, mesmo quando é algo esperado, quando a pessoa já está numa velhice avançada, ou numa doença que já dura bastante tempo. Agora, quando é inesperado, eu acho que é pior ainda. Agora, imagina você perder uma pessoa querida, próxima, que faz muita diferença na sua vida, de uma forma inesperada, de uma forma abrupta assim, alguém que realmente importe para você. Essa semana eu estava vendo um programa na Netflix com a Lê. A gente gosta de assistir algumas séries lá. A gente estava assistindo O Aprendiz, um aprendiz que aconteceu lá em Singapura. Geralmente esse programa é assim, tem um cara que é dono de uma empresa, o CEO de uma empresa muito grande, global, e aí vários jovens executivos se inscrevem para participar do programa, vão fazendo várias provas para tentarem alcançar um cargo de extrema importância nessa empresa. Aí o programa vai passando, eles vão fazendo várias provas, vão conquistando alguns espaços, aí esse CEO vai avaliando esses candidatos. E aí no finalzinho do programa faltavam 4 participantes, eles estavam indo já muito bem na competição, e aí dividiu em 2 duplas. Cada dupla tinha que fazer algo para uma ONG específica. Uma dessas duplas foi ajudar uma ONG, que eu agora não me lembro o nome, mas foi uma mãe que iniciou quando o seu filhinho de 13 anos de vida morreu de câncer. E aí essa dupla foi tentar entender as dores dessa mãe, como que essa ONG, enfim, funciona, como que poderia ajudar, dar mais visibilidade. E aí essa mãe começou a contar a história do seu filhinho, com 8 anos de vida, descobriu o câncer e lutou contra esse câncer por 5 anos até os 13 anos de vida. Enquanto ela contava a história do seu filhinho, a participante chorou de uma forma assim, compulsiva. E eu chorei junto, eu estava do lado da Lê, não conseguindo me segurar. Imagina, perder um filho de uma forma tão inesperada, tão assustadora assim. Perder alguém querido é muito difícil. Alguém que faz diferença na sua vida é mais difícil ainda. De uma forma inesperada, então, nem se fala. Eu penso que é esse o sentimento que os discípulos tiveram quando Jesus deu a sua própria vida naquela sexta-feira. Eles perderam um grande amigo de uma forma inesperada no coração deles. Eu quero que você tente se colocar na vida desses discípulos que caminharam com Jesus. Imagina você fazendo parte de um daqueles 12, você caminhou com o seu mestre por 3 anos. Alguém que é totalmente diferente do que você jamais viu em toda a sua vida. Alguém que foi capaz de realizar tantos milagres. Alguém que curou doentes, expulsou demônios, transformou tantas vidas. Alguém que fala e age com autoridade, alguém que vive efetivamente o que prega. Quantos ensinamentos inesquecíveis ao longo desse tempo, quanta mudança não deve ter acontecido no coração daquelas pessoas, quanta esperança de que tudo mudaria a partir de então, quanta expectativa de que Israel finalmente fosse restaurado. Naquela época, era normal para algum discípulo que caminhasse com algum rabi judeu, caminhasse pelo menos 10 a 15 anos, era um bom tempo até você ser considerado um conhecedor da lei de fato. Os discípulos andaram com Jesus por 3 anos, mas foi uma caminhada que de fato fez muita diferença. E aí algo inesperado acontece, da noite para o dia, apenas 3 anos depois do mestre te chamar para junto, para perto, ele morre.
Ele morre de uma forma humilhante, de uma forma completamente injusta, terrível. Ele até tinha falado algumas vezes com você sobre isso, tentando preparar o seu coração para esse momento. Ele tinha deixado claro que a morte não seria o fim de tudo, mas você não se lembra dessa parte. Você só consegue sentir tristeza, frustração. Assim que o coração dos discípulos tinha ficado naquela sexta-feira, eles ficaram abatidos, angustiados, tristes, sem esperança. E não só isso, eles precisaram se esconder, eles ficaram apavorados com a possibilidade de serem também presos e executados igual o seu mestre. Para eles, a morte de Cristo, num primeiro momento, era a derrota final, era o fim das suas esperanças. Essa atitude que eu estou falando para vocês foi bem evidenciada pelo diálogo daqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Lucas vai registrar isso no Evangelho, Lucas 24, 21. Jesus aparece para eles, eles não percebem que é Jesus, e eles falam: nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. O texto diz que esses discípulos estavam muito tristes. Do ponto de vista humano, esse deveria ter sido o fim do ministério de Jesus. Mas a história completa não termina assim, queridos. Corta a cena agora. 40 dias depois, os discípulos agora estão em Jerusalém, diante do templo, cheios de coragem, pregando uma nova mensagem de esperança. Eles agora estão prontos a desafiar as autoridades do seu tempo, e se fosse necessário, estavam dispostos a morrer agora por amor a Cristo. Não existe dúvidas entre os historiadores sérios. A discussão é exatamente sobre o que teria acontecido para que houvesse uma mudança tão radical nos discípulos. Daquele momento que Jesus morreu até agora, depois que esses discípulos ganham uma coragem que a gente não sabe de onde vem. Quem não conhece Jesus, obviamente. Porque segundo eles, Jesus foi encontrado vivo 3 dias depois da crucificação. E durante um período de 40 dias, esse mesmo Jesus apareceu e falou diretamente com eles algumas vezes. Lucas relata isso no livro de Atos. Irmãos, se esse relato fosse mentiroso, a fé cristã seria a maior fraude de todos os tempos. Mas se esse evento realmente aconteceu, se Jesus efetivamente ressuscitou dos mortos, esse é o mais importante acontecimento da história da raça humana. E eu quero afirmar aqui essa noite, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, queridos, Jesus está vivo, Ele vive hoje e Ele reina no meio da sua igreja. Ele está vivo em carne e osso, em algum lugar que a gente não sabe onde é, mas Ele está vivo. Ele ressuscitou. Essa verdade é incontestável e é a razão de toda a nossa fé, de toda a nossa esperança, de toda a nossa vida. A gente acabou de ler um texto aqui que mostra não apenas alguém transformado por essa verdade da ressurreição, mas as consequências inevitáveis a respeito do fato de que Cristo ressuscitou. Paulo está escrevendo aos Coríntios e tinha um grupo nessa igreja que não acreditava na ressurreição corpórea. Eles não achavam que os mortos ressuscitariam com um corpo físico. Só que aí Paulo vai ter que argumentar com eles. Se não existe ressurreição corpórea, Cristo não poderia ter ressuscitado. Mas essa é a base de toda a fé cristã. O Evangelho depende desse fato. E Paulo precisa então acertar esse entendimento errado, equivocado no coração desses irmãos. Ele vai escrever então o que a gente acabou de ler. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram, os que morreram crendo nele, estão perdidos. Para onde vão as pessoas que morrem crendo no Senhor? Se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que fica claro para a gente aqui é a ressurreição de Jesus, irmãos, é central para a esperança dos cristãos. Sem ressurreição, a fé em Jesus Cristo seria inútil. A ressurreição é o fundamento da fé cristã. Se não houvesse ressurreição, não haveria cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você não estaria aqui essa noite ouvindo essa palavra. É só pela ressurreição de Cristo que nós podemos crer na ressurreição dos crentes na vida eterna, no fim desse mundo.
O evento da ressurreição foi tão impressionante que no momento que Cristo morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, os sepulcros, aqueles lugares que ficavam enterrados os mortos, se abriram. E depois de Jesus ressuscitar, muitos mortos ressuscitaram naquele tempo com ele. Mateus relata isso no Evangelho de Mateus, Mateus 27, a partir do verso 51, diz: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Você já prestou atenção nesse detalhe do texto? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O evento da ressurreição foi tão impressionante, foi tão poderoso, que outras pessoas ressuscitaram também naquele tempo. A diferença é que todas essas pessoas que ressuscitaram, Jesus ressuscitou algumas pessoas, elas morreram depois. Jesus não, Jesus ficou vivo para todo sempre, e Ele está vivo hoje. E isso aconteceu, irmãos, para confirmar a obra de Cristo. Era para deixar claro que Ele era mesmo o Messias esperado. Ele era Deus, Ele é Deus. A sua missão de redenção da humanidade estava completa, ela estava consumada. Era um sinal evidente de que a sua ressurreição era sim a garantia da ressurreição dos crentes no fim desse mundo. Essa é a parte mais incrível do Evangelho, das boas novas, da boa notícia de Jesus. Ele ressuscitou, a morte não pôde derrotar o nosso Salvador, e por isso nós vamos ressuscitar no último dia, e vamos viver a eternidade com Ele. A gente vai ter também um corpo assim, com carne e osso, sem mais os efeitos do pecado. Isso é maravilhoso demais. A gente vai viver como o nosso Senhor. Diante dessa notícia maravilhosa, eu quero destacar 4 lições que esse texto vai trazer para a gente. A primeira delas, a fé cristã depende da realidade da ressurreição. A fé cristã depende da realidade da ressurreição. Irmãos, a ressurreição foi uma realidade. Existem pessoas que querem desacreditar isso, que argumentam que Ele ressuscitou sim no coração dos discípulos, como se fosse só uma ressurreição simbólica. Aqueles discípulos sentiram tanta saudade, foram tão impactados por aquela mensagem de amor de Jesus, que eles ficaram com a sensação de que Ele ressuscitou. Não, Jesus ressuscitou sim, em carne e osso. Ele ressuscitou, Ele está vivo e apareceu para os seus discípulos. Ele comeu carne com os seus discípulos, Ele andou com os seus discípulos, Ele foi tocado por eles. E aí o apóstolo Paulo vai escrever, verso 17: se Cristo não ressuscitou de forma corpórea, inútil é a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, irmãos, é inútil. O que Paulo está querendo dizer para a gente é: a base da nossa fé está ancorada numa verdade. Essa verdade é: Jesus é o Deus que se fez homem, morreu numa cruz e ressuscitou. Irmãos, a ressurreição é a parte menos opcional da fé cristã. Jesus poderia ter sido a pessoa mais sábia que já pisou nesse planeta, Ele poderia ter sido a pessoa mais pura, a pessoa mais incrível, mais notável, mais impressionante, mais surreal, a pessoa mais persuasiva. Se no fim Ele morresse e não ressuscitasse, não haveria salvação. Se no fim Ele morresse e não ressuscitasse, não haveria possibilidade de fé em nada. Se hoje nós temos uma esperança viva, real, sólida, de que a gente vai viver a eternidade num corpo ressurreto, glorificado como o do nosso Salvador, isso só é possível porque Ele ressuscitou, e Ele agora é o primogênito de todos os seus irmãos. Só existe evangelho porque houve ressurreição. Só existe evangelho porque houve ressurreição. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia de esperança para a nossa vida, irmãos. Nós só somos capazes de dar uma boa notícia para as outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não são salvas, porque a ressurreição é real. Acreditar num Jesus bondoso,
que fez o bem para a humanidade, que mostrou um caminho de amor, que ensinou coisas boas aos homens, que mostrou o caminho, sem acreditar na ressurreição, é o mesmo que acreditar no coelhinho da Páscoa ou no Papai Noel. Não tem como desassociar a fé cristã da ressurreição. Há um tempo atrás, a Netflix lançou uma série dos personagens folclóricos brasileiros. Uma cara mais moderna, assim, e tal. Eu não vi não, mas eu sei de algumas pessoas que viram. Aí tinha lá o Saci Pererê, tinha lá o Boto Cor-de-Rosa, a Cuca. Você acreditar num Cristo sem ressurreição dos mortos é igual assistir uma série folclórica como se ela fosse um documentário histórico verídico. O apóstolo Paulo vai escrever, inspirado pelo Espírito: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Se nós temos Evangelho e Ele transformou completamente a nossa vida, isso é porque Jesus Cristo venceu a morte e hoje Ele está vivo, irmãos. A fé cristã depende da realidade da ressurreição. A segunda lição que a gente vai ver nesse texto é que se a ressurreição não existiu, nenhum pecado foi perdoado. E isso é muito sério, isso é muito profundo. Se a ressurreição não existiu, nenhum pecado foi perdoado. O apóstolo Paulo continua aqui o seu argumento: se Cristo não ressuscitou, vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo, os que morreram crendo no Senhor, estão perdidos. Para onde eles vão? O que acontece com suas vidas? A entrega de Jesus naquela cruz não foi um fato aleatório. Irmãos, a morte e ressurreição de Jesus foi intencional. Esse evento foi necessário. O Salvador precisava ir para a cruz. Um Deus que é totalmente justo, que é totalmente santo, Ele não pode passar pano para o pecado. O perdão que Deus dá para cada um de nós não é uma virada de rosto que Deus simplesmente faz para a nossa vida. Não vou considerar isso que você acabou de fazer, não. Como se eu olhasse para minha filha fazendo uma coisa ruim para ela, desobedecendo ao meu, enfim, aquilo que eu pedi a ela. Eu falo, não, isso aí vai dar muito trabalho, deixa para lá, vou fingir que nada está acontecendo. Irmãos, Deus é perfeitamente justo, é perfeitamente santo. Ele não pode fingir que nada aconteceu. O pecado precisa ser punido. Para que nós recebamos perdão, o nosso pecado precisa ser punido de forma justa em alguém. Jesus é esse que se oferece para receber a punição. E assim, um Deus que é perfeitamente justo, completamente santo, Ele continua sendo justo ao perdoar pecadores. Porque o preço do pecado foi pago em Cristo, no nosso lugar naquela cruz. Jesus deu a própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com o Criador de todas as coisas fosse reconciliado. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 17 e 18, ele diz: se alguém agora está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, que ensinamento lindo! Você consegue perceber isso? A gente hoje só consegue falar com Deus, a gente só consegue ter relacionamento com Deus perfeito que a gente tem, porque Jesus deu a própria vida, irmãos. Nosso pecado foi perdoado. O alto preço foi pago naquela cruz. Tudo isso só é possível porque Jesus ressuscitou. Por isso existe perdão de pecados. Os pecados são perdoados perfeitamente, porque houve ressurreição. Hoje o nosso relacionamento com Deus é restaurado. Paulo, pregando em Atenas, ele vai dizer: de um só Deus fez todos os povos. E ele vai falar qual é o objetivo de Deus ter feito todos os povos: para que o buscassem. Para que o buscassem. O propósito do ser humano é esse: é viver para Deus, é viver para a glória de Deus, é buscar ao Senhor. Todos nós fomos criados para isso, mas agora eu pergunto: como que nós vamos buscar sem perdão? Como que nós vamos buscar um Deus que é perfeitamente santo e justo, sem reconciliação? Quem pode se apresentar a Deus estando em pecado?
Quem consegue enxergar a beleza do Criador, a beleza da sua santidade, vivendo na imundície? A ressurreição de Jesus é que torna esse propósito de voltar-se para Deus possível de novo depois da queda. E isso, irmãos, só acontece por causa da ressurreição. Hoje a gente só consegue entrar no nosso quarto e ajoelhar e buscar Jesus e sentir a presença perfeita do Espírito Santo no coração, porque o nosso Salvador ressuscitou. Se a ressurreição não existisse, nenhum pecado teria sido perdoado. O nosso pecado só foi perdoado, nós só fomos justificados diante de Deus, porque Cristo pagou um preço impagável de culpa no nosso lugar. Mas Ele tornou a viver, porque a morte não tem poder sobre Ele, e por isso nós vamos viver eternamente. E aí o apóstolo Paulo vai acrescentar: sem ressurreição, quem morre vai para onde? Vai para lugar nenhum, está perdido. Essa vida terrena, passageira, é a única coisa que nos resta. De nada adiantaria crer numa salvação que não tivesse uma garantia real, que é a ressurreição de Jesus. Não é possível nós pensarmos em vida após a morte se não tivesse ressurreição, irmãos. Se a ressurreição não existisse, nenhum pecado teria sido perdoado e não haveria eternidade com Deus para ninguém. A terceira lição desse texto é que sem ressurreição a vida não tem o menor sentido. Sem ressurreição, a vida não tem sentido. O apóstolo Paulo vai dizer: os que dormiram, nesse caso, sem ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos, estão em lugar nenhum. E ele vai acrescentar: se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se não houvesse ressurreição, se isso fosse uma lenda, uma história inventada, se isso fosse só uma simbologia, a gente seria digno de pena, a gente seria digno de compaixão. A nossa vida, ela seria vivida com uma fé vazia. Qualquer fé que a gente ousasse ter seria uma perda de tempo. A gente teria tão pouco tempo para encontrar sentido nessa vida momentânea. A gente teria que lutar por coisas que são passageiras, que teriam valores totalmente curtos e temporários. Qual seria o significado da vida se a gente vivesse só para essa vida? Uma vida tão curta. Suponha que você viva muito, até os seus 100 anos de idade. Valeria alguma coisa? Esse argumento bíblico, ele é muito profundo. Ainda que as palavras de Jesus tivessem feito diferença na vida das pessoas, irmãos, ainda que as palavras de Jesus trouxessem uma sabedoria milenar que ajudasse as pessoas a viverem melhor, ainda que Jesus tivesse impactado a sua geração, ainda que hoje, 2000 anos depois, algumas pessoas ainda vivessem de acordo com seus ensinamentos 2000 anos atrás, se Ele não tivesse ressuscitado e a gente só vivesse um pouquinho melhor, somente nessa vida passageira, a gente seria digno de compaixão, a gente seria digno de pena. Não haveria sentido em vivermos sem essa esperança de que um dia nós vamos ressuscitar com Ele na eternidade. Em outras palavras, irmãos, sem ressurreição a vida não teria o menor sentido. E por fim, a última lição que eu quero destacar aqui: toda a nossa vida, toda a nossa esperança está baseada no fato de Cristo ter vencido a morte. Toda a nossa esperança está baseada no fato de Cristo ter vencido a morte. Porque Cristo morreu e ressuscitou, a nossa fé está firmada num fundamento sólido. Porque Cristo morreu e ressuscitou, os nossos pecados estão todos perdoados e hoje a nossa vida tem sentido e tem uma esperança real. É isso que o texto sagrado ensina para cada um de nós. Jesus, irmão, está vivo hoje, Ele está agora no meio da sua igreja por meio do seu Espírito. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou em carne e osso, em forma humana, por isso nós vamos viver eternamente. Toda a vida cristã faz sentido e hoje a gente pode seguir a nossa caminhada em direção a Jesus, o nosso Salvador, com a certeza da eternidade. Eu e você temos essa esperança, por isso nós somos chamados a servir uns aos outros, por isso nós somos chamados a amar uns aos outros e ao Senhor, por isso nós temos hoje uma vida muito mais prazerosa e feliz que qualquer outra pessoa que ainda não conhece o Salvador. Por isso, hoje nós podemos suportar até mesmo qualquer sofrimento e angústia pelo reino. O
pastor John Piper, uma vez, contou sobre a história de um casal que se aposentou um pouco mais cedo. O casal enriqueceu muito com aquele estilo de vida americano, se aposentou, uma vida de sucesso, foi morar no litoral de uma praia e agora vive a vida catando conchinhas na areia do mar. E ele leu sobre isso. E ele fala, as pessoas hoje olham para isso e consideram essa uma vida de sucesso. E a gente vê a vida de pessoas que amam o Senhor, que dão a vida pelo Evangelho, que morrem de formas cruéis, morrem queimadas pelo Evangelho, morrem torturadas, morrem decapitadas, morrem arrastadas pelas ruas, como foi com os apóstolos no início da igreja, morrem martirizadas. E a gente olha para isso e fala, que tragédia, que tragédia. E ele se vira para aquelas pessoas que estão ouvindo o seu discurso e fala, isso não é tragédia, isso é uma glória, isso é uma honra. Tragédia é alguém achar que uma vida de sucesso é você passar o resto do seu tempo nesse mundo, perdendo o seu tempo, catando conchinha na areia da praia. Isso é que é tragédia, morrer por Jesus, morrer pelo Evangelho, dar a vida por essa causa, isso é uma honra, isso é motivo de glória. Se Jesus vive como a gente está falando aqui essa noite, e tudo que Ele fez por amor a cada um de nós, hoje, se nós dermos a vida por amor a Ele, isso é o que existe de mais glorioso, e mais maravilhoso, encantador, incrível, que qualquer ser humano pode fazer por Ele. Essa é a maior honra, essa é a maior honra, irmãos. Toda a nossa esperança está baseada no fato de Cristo ter vencido a morte. Ele venceu, Ele está vivo. Jesus está vivo, irmãos. Diante de tantas bênçãos assim, eu quero trazer duas aplicações para a nossa vida essa noite. Primeira, a gente deve se maravilhar com Jesus e a sua vitória sobre a morte. Irmãos, nós devemos nos maravilhar com Jesus e a sua vitória sobre a morte. Sabe aquele sentimento de alguma coisa que te chama tanto a atenção que você fala, cara, o que foi isso? Os jovens de hoje diriam assim, mano do céu, cara, o que é isso? Que coisa incrível, que coisa incrível. A gente precisa ter esse deslumbre. A ressurreição, irmãos, é um fato histórico. A ressurreição aconteceu, Jesus está vivo. Isso não é uma alegoria, isso não é uma simbologia, não é uma metáfora. Ele vive hoje nos nossos corações, não. Jesus vive mesmo, Ele está vivo em carne e osso hoje, irmãos. A palavra vai ensinar para a gente lá em Atos 1, verso 3. Lucas registra isso. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus realmente tornou a viver, Ele apareceu para muitas pessoas, lá no início da igreja, em carne e osso. Ele comeu com os seus irmãos ali, Ele comeu, Ele esteve perto, Ele foi tocado por eles. Paulo também vai escrever isso, lá em 1 Coríntios 15. No inicinho do capítulo, ele vai dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu para mais de 500 de uma só vez, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes, apareceu também a mim. Jesus apareceu para uma porção de gente, Ele comeu com essas pessoas, encostou nessas pessoas, conversou com eles, era alguém de carne e osso mesmo, assim que a gente vai ser na eternidade, irmãos. Ou todas essas pessoas combinaram de contar uma mentira e foram tão a fundo que elas até morreram por essa mentira, ou então a ressurreição é realmente um fato histórico e é impressionante demais, demais. Se você crê nisso, se você crê que Jesus voltou a viver em carne e osso, isso precisa causar deslumbre, isso precisa causar encantamento no nosso coração, isso é maravilhoso demais. Eu não sei se você já foi a algum velório. Quando a gente vai ver aquela pessoa que está ali partindo, nosso coração se entristece tanto, a gente percebe que a vida é tão frágil, é tão curta, como o salmista vai dizer, é como um sopro. Irmãos, o que dá esperança para a gente diante dessa vida corrompida pelo pecado, cheia de maldade, é que esse não é o fim de tudo, irmãos.
E a garantia que a gente tem que esse não é o fim, é que Jesus ressuscitou. Por isso a gente vai ter um corpo ressurreto e a gente vai viver eternamente como o próprio Jesus e com Ele. Essa é a consequência de Jesus ter ressuscitado. E se isso não é incrível, eu não sei mais o que pode deixar a gente impactado, impressionado. Jesus venceu a morte, aleluia por isso. A gente precisa se deslumbrar com essa notícia, ela é verdadeira demais. A segunda aplicação para a nossa vida, a gente precisa responder ao que Ele fez por nós agora em adoração e em gratidão. Irmãos, a gente precisa dar uma resposta. A gente está falando de coisas gloriosas demais. A gente está falando aqui essa noite de coisas incríveis demais, maravilhosas demais. Qual tem sido a nossa resposta a tudo isso? Irmãos, a nossa resposta importa muito. Você já recebeu um presente e não soube como agradecer? Eu sou assim, eu não sei agradecer presente. Antes de eu começar a namorar a Lê, a gente estava conversando, se conhecendo, e aí estava perto do Natal, perto do meu aniversário. Ela me deu um presente, de uma forma inesperada para mim. E aí a gente estava no carro, trocando uma ideia, aí ela veio com um saco assim, me deu, era um par de tênis maneiraço assim, e tal. Eu fiquei tudo assim, desengonçado, não sabia o que falar para ela. Ela me deu aquele presente, é sério isso? Você está me dando esse presente, mas por quê? Tipo, a gente ainda nem começou a namorar, fiquei tudo sem graça, assim, não sabia o que falar. Ela assim, cara, você não sabe receber presente. Até hoje ela fala isso, mais de 10 anos depois, ela fala disso, fala, Felipe não sabe receber presente. Irmãos, eu tenho dificuldade com isso, eu não sei agradecer, eu não sei como falar. Quando a pessoa me dá um presente, eu fico meio sem graça. Eu fiz isso com ela e até hoje a gente lembra disso, ela ri disso comigo. A gente não pode agir dessa forma com a graça que a gente recebe do nosso Senhor. A gente tem que responder com muita gratidão, deixar claro o quanto a gente está grato, o quanto a gente é feliz, o quanto a gente está impressionado. Senhor, muito obrigado por tanta graça, por tanto amor, obrigado por dar a vida naquela cruz, por se fazer homem, Senhor, muito obrigado por isso. Que resposta nós temos dado a Ele? Como tem sido a nossa demonstração de gratidão por esse presente tão incrível que Ele deu a cada um de nós? A nossa resposta a tudo que Ele fez é muito importante. Jesus espera a nossa resposta. Quando Ele estava aqui nesse mundo ainda com os seus discípulos, muitas vezes Ele encontrava pessoas no caminho e Ele perguntava, esperando respostas específicas. Ele perguntava, você crê que eu posso te curar? Você crê que eu sou o Senhor? Em um momento Ele perguntou para os seus discípulos mais chegados, quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, Jesus deseja saber o que está lá dentro, no fundo do nosso coração, diante de tanta bênção oferecida. Nós temos crido em quem Ele é de fato, nós temos crido na sua ressurreição, nós somos gratos a Ele por isso. Nós não podemos ficar sem resposta. Nem todos creem no Evangelho da forma como nós cremos, nessa boa notícia, nessa notícia impressionante. Anos atrás eu estava assistindo um podcast e aí um cara estava sendo entrevistado, era um mágico, ele fazia vários truques muito legais e tal, e aí estava conversando com o entrevistador do podcast, e aí a conversa foi e tal, aí ele entrou no assunto de crença, e o mágico se virou e falou, eu sou ateu, eu não acredito em nada disso. E aí os entrevistadores ficaram meio sem graça, assim, pô, sério, mas aí como que você acha que vai ser depois da vida? Aí ele se virou e falou assim, cara, você lembra alguma coisa antes de ter nascido? Não, era um profundo breu na sua mente, você não lembra de nada antes de ter nascido. Eu acho que vai ser assim quando a gente morrer. Quando a gente morrer, simplesmente vai ser esse breu de novo. Só que aí ele continuou a conversa e falou assim, eu morro de medo de morrer. E aí ele continuou a conversa falando, por isso que eu quero viver intensamente, cada segundo dessa vida. E qualquer pensamento sobre a morte, ele dizia que deixava ele atormentado. Irmãos, imagina viver uma vida assim. Como deve ser horrível não ter esperança em nada. Numa vida que é tão curta. Se realmente não existisse nada após essa vida, tenta imaginar a vida daquelas pessoas que passaram por tragédias e fatalidades inesperadas. Imagina descobrir uma doença que te dê apenas alguns meses de vida. Imagina você viver numa época de guerra e toda a sua vida se resumir a lutar pelo seu país. Imagina você passar por um sofrimento na mão de algum assassino, de alguma pessoa muito má, ou então sofrer alguma injustiça nesse mundo que não tenha mais volta. Como viver assim?
Como alguém pode viver assim? Como a gente está falando aqui essa noite toda, toda a nossa esperança está baseada no fato de Cristo ter vencido a morte. Que resposta a gente tem dado a isso? A gente precisa ser muito grato por ter sido alcançado pela graça de crer na ressurreição, irmãos. A gente precisa adorar com todo o nosso coração. Nem todo mundo crê, nem todo mundo acha que isso aqui é realidade, mas a gente sabe que é. Se você crê como eu creio, você precisa adorar e louvar com toda a sua vida, e toda a sua força, e todo o seu entendimento, e tudo que existe dentro de você, até que Jesus seja o mais desejado para toda a sua alma. A vida eterna foi dada a nós por amor. Viver por Jesus é a maior honra, irmãos. Quero concluir dizendo que uma das coisas mais impressionantes sobre a nossa fé é que a cruz, ela não foi um plano B de Deus. Tipo assim, Deus criou todas as coisas perfeitas e caramba, Adão e Eva falharam. O que a gente faz agora? Irmãos, antes de Deus criar todas as coisas, a cruz já era plano de Deus. Irmãos, isso é impressionante demais. Deus, criando todas as coisas, Ele criou até mesmo o lugar que Ele já daria a própria vida por amor a nós. É como se antes de Deus tivesse dito haja luz, Ele tivesse dito haja cruz. A cruz é algo impressionante demais. E a ressurreição é mais impressionante ainda. A ressurreição é um fato e é o acontecimento mais importante e incrível da história humana. As pessoas ainda morrem. As pessoas ainda passam por problemas, por dificuldades. A gente ainda sofre as consequências do pecado. Infelizmente, irmãos, nós ainda ouvimos histórias de um ente querido que se vai de uma forma repentina, que se vai de uma forma abrupta. Infelizmente, a gente ainda ouve histórias de menininhos de 13 anos que morrem de câncer. E é aí que a gente tem a maior e única esperança para a humanidade. Jesus ressuscitou e todo o pecado hoje pode encontrar perdão, e toda a vida agora vivida em Jesus, rendida aos seus pés, pode ter esperança de viver eternamente, irmãos. Sim, a ressurreição é a resposta de Deus a toda maldade, a toda injustiça, a toda doença, a toda enfermidade, a toda tristeza, todas as coisas horríveis que você possa imaginar que acontecem no mundo hoje. Essa é a base da nossa fé. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Jesus vive, essa verdade é incontestável e é a razão de toda a nossa vida. Por isso o povo de Deus hoje caminha tranquilo, cheio de esperança, rumo à eternidade, e por isso a palavra de Deus pode afirmar que todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, por isso, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia, aleluia, irmãos, aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Senhor, toda glória e toda majestade pertencem a você, Senhor. Muito obrigado por tanto amor, por tanta graça. Obrigado por ter dado a sua própria vida, Senhor. Que amor é esse que você tem por gente tão pecadora, por gente tão má, por gente tão egoísta. Senhor, muito obrigado por esse amor que a gente não consegue compreender.
Muito obrigado pela sua entrega, muito obrigado pelo seu perdão, muito obrigado pelo seu abraço, muito obrigado, Senhor, porque você se importa com a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque hoje a gente pode viver inteiramente para a tua glória, Senhor, e essa é a maior alegria e o maior prazer do nosso coração. Continua, Senhor, tratando cada um de nós, enche essa igreja com teu Espírito, enche a gente com a tua presença gloriosa, Senhor, para que toda a nossa vida responda em gratidão, em adoração, em amor ao Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Senhor, recebe toda a nossa adoração, nós te amamos, Deus. Ajuda a gente a caminhar, seja exaltado e glorificado no meio do teu povo, Senhor. No seu nome é que nós oramos assim. Amém, Senhor, amém.